A pergunta de hoje do FT Education Responde é sobre temperatura de óleo. Até que ponto vale a pena baixar a temperatura do óleo e que tipo de benefício isso me traz? Então vamos lá? O Alex Martins nos mandou uma pergunta aqui no nosso canal do YouTube e ele faz o seguinte comentário: Christian, excelente aula. Poderia fazer um favor de explicar até que ponto a refrigeração do óleo lubrificante é benéfico para o motor? Um radiador muito eficiente, abaixando demais a temperatura, atrapalha ou não? Desde já, agradeço. Bom, Alex, eu penso da seguinte forma: nem tanto ao sul, nem tanto ao norte. Por quê? Eh, Normalmente, nos automóveis de alto desempenho original ou motores mais modernos, principalmente motores downsize com baixa capacidade de deslocamento, ou motores pequenos, turboalimentados, eles têm normalmente no sistema de lubrificação um trocador de calor. Esse trocador de calor ele tem duas funcionalidades. Primeiro, aquecer o óleo e depois resfriar o óleo, o mesmo componente. Então, existe uma variação de temperatura, ou melhor dito, uma faixa de temperatura que o óleo deve operar. Por quê? Porque a temperatura do óleo ela tem uma relação direta com a sua viscosidade. E aí, quando um fabricante determina lá um óleo 10W40, um óleo 5W30, ele está determinando que na partida ele tem uma certa viscosidade, depois de quente ele assume uma outra viscosidade, ok? E essa viscosidade, e por isso ele é multiviscoso, ela tem por objetivo fazer com que eu tenha fluidez, que o meu óleo lubrificante chegue no lugar certo, na hora certa, sem que ocorra toque ou atrito direto entre as peças metálicas. Se eu tiver um óleo com uma temperatura muito baixa, ele vai estar com a viscosidade muito alta, então ele vai demorar para chegar naquele ponto mais afastado de lubrificação. Isso é ruim. Se eu tiver um óleo com baixa viscosidade, ou seja, o óleo está muito aquecido, está com uma temperatura muito acima do desejável, ele pode diminuir sua viscosidade e o filme dele vai ter uma baixa capacidade de suportar a carga oferecida pelas peças móveis do nosso motor. Então, além da relação de temperatura com viscosidade, existe uma relação da viscosidade, que também tem a ver com a temperatura que a gente acabou de falar, com a pressão de óleo. Eu preciso ter uma pressão mínima para que esse filme não se rompa. Então, é, como eu falei, nem tanto ao sul, nem tanto ao norte. Motores de alto desempenho, mesmo originais, necessitam aí uma temperatura mínima e uma temperatura máxima de trabalho. Por isso, o trocador de calor. Em lugares muito frios, por exemplo, em alguns ambientes onde a temperatura atmosférica é abaixo de zero, o motor liga, a água aquece rapidamente ou mais rápido, né? Porque tem uma coisa muito interessante. A inércia térmica da água é muito menor que a do óleo, ou seja, a água aquece mais rápido. Ele é um fluido que tem uma capacidade de aquecimento mais rápido do que o óleo. Então a água vai aquecer, ela vai aquecer o óleo através do trocador para ir para a viscosidade correta. E assim como acontece ao contrário, quando eu tenho países muito quentes, motores, né, que geram um certo calor, por exemplo, motores turboalimentados, eu vou produzir tanto o calor do motor e o ar atmosférico, ou a temperatura ambiente já está muito alta, eu tenho que controlar essa temperatura para que a viscosidade consiga gerar a lubrificação necessária para o meu motor e a pressão de óleo também. Então, eu não sei se eu consegui ser claro, Alex, mas a ideia principal é que óleo lubrificante ele tem uma faixa de temperatura ideal de trabalho. Então, se eu tiver um sistema de arrefecimento ou um radiador de óleo que está levando a temperatura para pontos muito baixos, também não é bom. Assim como se ele tiver com deficiência, ou seja, não tem essa troca de calor e está superaquecendo o óleo, também é ruim para o motor. Uma das coisas muito importantes que a gente tem que entender é que esse tipo de motor, atualmente, né, os motores mais modernos, turboalimentados,
eles trabalham com não só com uma temperatura de óleo mais elevada, porque o motor está mais quente, mas também porque existe uma certa condição aonde parte da combustão, muitas vezes no motor superalimentado, esses vapores quentes vão passar pelos anéis de segmento, nem sempre a gente consegue através do blow-by, né? E vai aquecer esse ambiente, vai vaporizar uma parte desse óleo lubrificante, o que pode também degradá-lo. Então, controlar a temperatura do ambiente onde está o óleo também vai alterar na vida útil do mesmo, evitando que ele se degrade com maior velocidade. Bom, Alex, eu tentei ser o mais específico possível, não é a minha área de maior conhecimento. Existe um professor chamado Eduardo Polatti aqui no Brasil, que dá treinamentos nessa área de lubrificação. Tenho certeza que ele iria ir muito mais adiante na tua resposta, mas espero que eu tenha atendido essa demanda. Se você tiver mais curiosidade sobre esse assunto, tem um excelente treinamento do professor Eduardo Polatti, que é feito pela Academia Motor, em parceria com a Academia Motor, que eu, inclusive, recomendo. Tá bom? Obrigado, Lex.